Estamos ao vivo, povo da fé, ao vivo para o Brasil e o mundo, através dos canais Povo da Fé e Povo da Fé Oficial. Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui desse canal e hoje com um convidado especial que eu já vou te chamar para a tela. Mas eu já gostaria aqui de começar falando, né, que eles estão desesperados. Nós estamos vendo muita coisa acontecendo. Gente, essa semana ela começou com muita coisa, assim, muitos estrondos, né, na política. E o presidente Bolsonaro, a Jovem Pan, na verdade, ela vinculou uma matéria e ela disse que o Bolsonaro disse que já está fora da eleição de 2026. Deu uma entrevista para a Jovem Pan e não é isso. Prestem bem atenção, tá? Porque eu quero logo de cara falar sobre isso, né? Porque tem muitas pessoas que estão vinculando como se realmente o Bolsonaro tivesse desistido. Daqui a pouco nós vamos colocar vídeo aqui, tá? Do Bolsonaro desmentindo a Jovem Pan. Mas eu já quero chamar para a tela ele, que é um grande amigo, né? Um grande parceiro de missões, um grande missionário. O meu amigo pastor Carlos Cardoso, do canal Apocalipse na Veia. Ele está conosco hoje aqui para trazer elucidações da política, da geopolítica, linkado com a escatologia bíblica, que é os sinais que antecedem a volta de Jesus. Meu amigo, seja bem-vindo, vem para a tela e vamos para cima. Eita glória, paz do Senhor, pastor Giovanni, paz do Senhor, povo da fé, que Deus Amém. abençoe muito a vida de todos, né? Tava até com saudade de voltar aqui, mãe. É o tempo. Amém. O pessoal até fica perguntando, aconteceu alguma coisa, vocês não fazem mais live junto? Não aconteceu nada, né, pastor Giovanni? A gente continua amigos, graças a Deus, Sim. fazendo a obra de Deus, né? Eu tenho acompanhado o trabalho do pastor Giovanni, tem feito um trabalho exemplar na África, e a gente sabe que existe um custo muito grande, né? E não é só a questão financeira, é espiritual. Tem muita gente que não entende o quanto é espiritual fazer missões na África. E eu tenho certeza que o pastor Giovanni recebe crítica como eu, né? Há tanto lugar no Brasil para fazer missões e vocês vão para a África, mas o povo não entende o mistério, né? Existe pessoas que vêm lá da América, da Europa, fazer missões no Brasil e tem brasileiros indo para a África, para a Europa, para o Reino Unido fazer missões. Então, em tudo Deus tem um propósito e eu tenho acompanhado e tenho visto o crescimento da obra. E não é só da comida, da casa, mas da direção, né? Eu vejo que já se criou uma horta, já se criou, está se criando uma escola, está se criando coisas que vão dar muita direção para aquele povo, que é o mesmo sentimento que eu tenho onde eu estou. Você pode chegar lá com R$ 1 milhão, 1 milhão desaparece, porque a necessidade é muito grande. Mas É se verdade. algumas daquelas pessoas ali entender o propósito, o discipulado, e crescerem na vida, eu tenho certeza que elas também vão ser investidoras e ganharão muitas almas para Jesus. Então, nós estamos simplesmente obedecendo a palavra, né, pastor? Na verdade, eu vejo como, não como uma opção de escolha, não foi a gente que escolheu, né? Se você me perguntar como que eu cheguei lá, todos os caminhos vão trazer à luz que foi Deus que me levou, que levou o pastor Carlos Cardoso, e aqueles que falam isso, pastor Carlos, pessoas que desconhecem o trabalho, pessoas que chegam e não querem. Olha aqui, ó. Aí. Ué. Pe- Pessoas que chegam, né? E não querem conhecer o ministério e já chegam com os dois pés. Mas, tanto o pastor Carlos quanto o Ministério Povo da Fé, nós temos trabalho aqui nos ribeirinhos da Amazônia. O pastor Carlos desenvolve trabalhos também lá no estado onde ele mora. Eu desenvolvo aqui no estado onde eu moro. Então, é que aqui, né, nós temos ainda
um governo que dá uma assistência aos pobres. Agora ir lá Tem nada. não tem nada. Eles são invisíveis, são esquecidos e eles só têm a Deus e a nós, Pastor Carlos Cardoso. É verdade. E assim, as pessoas esquecem, né, que a gente tem um trabalho aqui no Brasil também, e é o que o pastor Giovanni tocou num assunto aí que é interessante, não é que a gente escolheu, né? Eu, particularmente, em Angola, desde a minha conversão, deu 23 anos para eu chegar na Angola. Mas desde que eu me converti, Deus tinha colocado Angola no meu coração. E Deus realizou isso depois de 20 anos. Então, assim, são mistérios, né? E a gente está na Amazonas agora, professor. Começou essa semana a construção de 2 igrejas. Eu vou inaugurar agora, em agosto, uma bem no Ribeirinho mesmo. Ela vai ficar em cima da palafita, né? O senhor conhece bem. E outra fica no meio do mato. Para ir andando, eu acredito que deve dar aí quase 3 horas andando. E tem como ir pelo rio também. E vamos construir mais uma igreja esse ano ainda. É em cima da palafita. Na realidade, a outra igreja que nós vamos construir, ela é um pouco maior, mas ela é a última casa do rio. Então, ela vai ficar de frente para o rio. Isso é uma coisa que as pessoas não vê, né? Eu vejo isso, pastor Giovanni, que Deus colocou na sua mão, e na minha também, é uma missão, né? Porque tem pessoas que não conseguem ir. E a gente é o apóstolo, né? O verdadeiro apóstolo. Não é o título, mas o significado da palavra apóstolo é o enviado. É aquele que vai à frente, abre o caminho e deixa o trabalho. E quem nos acompanha, eu acredito que o senhor ouve o que eu também ouço, que começou lá atrás. Olha a quantidade de almas e vidas que mensalmente têm sido abençoadas. É um rio, não é um poço d'água, não. É um rio que por onde passa muita gente é abençoada. Então, eu louvo a Deus, porque essa obra é de Deus. É de Deus, e quem investe nessa obra está investindo na obra de Deus. Amém, meu amigo. Eu quero, já te parabenizei outras vezes, mas te parabenizar pelo trabalho aí, que Deus continue te dando graça, força, porque como o senhor iniciou sua fala dizendo, quem vê as flores não vê os espinhos, né? Às vezes as pessoas entram aqui e vê, povo da fé, as crianças gritando, a coisa acontecendo, a horta dando o fruto, né? A escola sendo construída, igrejas sendo construídas, orfanatos sendo construído, e acha que é uma maravilha, mas ninguém sabe o peso, a batalha, né? A luta, a dificuldade. Os feiticeiros, os bruxos que sabem do trabalho e querem nos ver longe desse trabalho, fazendo trabalhos constantes. Então, assim, é um negócio que, se eu fosse dizer assim, eu gostaria, não, eu não gostaria, mas Deus me colocou lá e eu não consigo fugir. É um negócio que não dá para você ignorar, entende? Tem coisas que você até tenta, mas quanto mais longe você vai tentando ir, mais perto você vai chegando. Então, é o próprio Deus que nos leva, que nos sustém, que nos dá o psicológico para ver toda aquela situação e não esmurecer, não ficar doente, não adoecer mentalmente falando, né? Então, assim, a gente vê que Deus primeiro nos prepara, que nem o senhor falou, 20 e poucos anos, eu acredito que esses anos foram os anos de preparo. Eu tinha um desejo de ir fazer missões na África, mas não dessa maneira que hoje nós encabeçamos um trabalho. São 5.000 crianças. Então, o meu desejo era ir fazer uma missão, voltar e pronto, não tem aquele vínculo, né? Mas Deus, ele cumpriu esse desejo de missões, disse, você está responsável por essa obra. E lá são 17 igrejas, pastor Carlos Cardoso. Nós estamos entrando agora no Malawi também, que é pior do que Moçambique, pior do que a região onde a gente atua. Quando eu digo pior, eu digo em questões de enfermidades. Parece que a cada 10 pessoas, 7 têm algum problema físico, alguma doença, algum problema grave.
Então nós estamos entrando lá também para dar uma assistência a 2 pastores do Malawi e a gente precisa muito de oração. O pastor Carlos precisa de oração, o pastor Giovanni precisa de oração e também da sua ajuda, né? Para que juntos nós possamos continuar fazendo acontecer no reino de Deus, pastor Carlos. Eu tô numa guerra lá desde o ano passado. Eu ganhei um terreno para fazer uma escola em Quilanda, que é uma região lá longe de Luanda, de ônibus dá 10 horas. E as pessoas da prefeitura estão me barrando de um jeito que tem uma pessoa lá que a família dela faz parte, né, da bruxaria. Então, e eu já tive com essa pessoa em reunião, por exemplo, só pelo olhar você já vê que não é a pessoa, você está ali diante do maligno mesmo. A gente fez uma cruzada agora lá, pastor Giovanni. Eu estava aqui e 2 quadras para trás, eles fecharam uma rua, invocando o demônio enquanto o culto estava acontecendo. Meu Deus. Então, assim, e muita gente ficou assustada, porque eles não são de ficar fazendo. A gente começou a cruzada às 9 horas da manhã de um domingo, de ele se expor assim, de estar lá invocando demônio, mas era para quê? Para que o trabalho não acontecesse. E é nesse local. Então, só quem vai e está perto sabe que o negócio é mais espiritual do que muita gente imagina. Mas graças a Deus, né? A gente tem uma multidão de gente que não só ajuda financeiramente, mas que estão aí em constante oração para que essa obra não pare, e até que Jesus venha, a gente vai continuar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O senhor falando aí, eu me lembrei que o dia que eu cheguei na África, no ano passado, um grupo de pessoas se reuniram. Você sabe que lá as casas em muro tem, né? Então, eu estava dormindo no quarto, eles deram a volta no terreno do fundo e na janela do meu quarto, à meia-noite em ponto, eles começaram um trabalho ali e foram até 6 horas da manhã. E ao dia amanheceu, o pastor Gabriel disse para mim, olha, esse pessoal aí estava fazendo um trabalho para você. Estava fazendo aqui um trabalho souberam que havia um pastor missionário do Brasil e vieram aqui para travar o negócio. Mas parece que a maldição deles se transformaram em bênção, porque foi uma viagem maravilhosa. Eu adoeci, né, uns 2 dias depois, mas fiquei um dia só ruim, depois já me levantei, me reergui, fui para cima e não deixei porque aquela palavra pode abalar alguém que não tenha o preparo, que não sabe, que não tem esse espírito missionário, esse chamado de apóstolo mesmo, ele só naquela palavra ali já começa a colocar um turbilhão de coisa na cabeça, adoeceu, nossa, foi por causa da macumba, e ele se entrega e já era, acabou a missão. Não, a gente tem que ir para cima e entender que maior do que o feiticeiro, maior do que o macumbeiro, maior do que o pai das trevas é o nosso Deus, e se ele nos chamou, ele nos dá força e nós vamos até o fim, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos para cima, pastor, aqui nas informações, né? Trouxe o pastor Carlos Cardoso aqui, que ele é um mestre da geopolítica. Não sei se vocês sabem, mas tem muita coisa que eu falo aqui que eu pego lá do canal dele lá. Eu vou lá, assisto ele, pego as informações e trago aqui para vocês, porque é realmente uma pessoa que se dedicou para receber o conhecimento e entender, né, os mistérios aí da geopolítica, da escatologia bíblica, e é muito bom ter o senhor aqui. E aí, vamos começar falando aqui, né, a Jovem Pan soltou aquela fake news. Na verdade, ela entrevistou o Bolsonaro e nas entrelinhas ela disse que o Bolsonaro disse que tá fora das eleições de 2026. E aí o Bolsonaro, ele veio com essa fala aqui, deixa eu ver se eu tenho para colocar, aqui, tenho sim. Essa fala, deixa eu ver se aparece aqui. Aqui, vamos ver. Olá, vamos aqui resolver um problema. Não procede a informação da Jovem Pan que eu estou fora, Eduardo está fora e querem botar a Michele para fora também. Não existe isso. O que eu falei com a Jovem Pan é que no momento estou inelegível. E a situação do Carlos, ele estava inquieto, tudo pode acontecer com ele. E obviamente aparece o nome da Michele aí que
tem tudo para talvez, né, talvez, vir candidato a algo mais importante. Então, não procede a informação da Jovem Pan que eu estou fora. Não tem furo jornalístico. Se tivesse falar algo nesse nível, eu convidaria a imprensa e daria uma coletiva nesse sentido. Então, lamento, Jovem Pan. Aí, pastor. A gente vê a Jovem Pan, por se manter, né, ela se manteve dentro de acordos, porque ela estava extremamente de direita, né? E a gente vê hoje, pastor Giovanni, que a Jovem Pan, eu vi a última manifestação que o pastor Silas Malafaia convocou na Avenida Paulista, a Jovem Pan publicou o mesmo que o Globo, que a Folha de São Paulo, que só tinha 12 mil pessoas. Então, vê que... E todas as pessoas de direita mesmo, da Jovem Pan, foram para a Revista Oeste, né? Uhum. A gente vê que eles foram para a Revista Oeste por causa que, com certeza, não que deixou de falar verdades ou por sua opinião, mas também, de muitas das vezes, está recebendo muito para não se envolver tanto. A gente vê que existe essa questão da mídia, né? Para não bater tanto. Então, é necessário ter oposição, mas é uma oposição mais branda. Você está entendendo? Uhum. E a gente vê aí o parecer da PGR, né, sobre o Bolsonaro, né, que condenou ele já está condenado a 43 anos de prisão, né? A gente sabe que é uma ilegalidade que está sendo cometida agora, e muita gente está pensando no que vai acontecer. Eu tenho minha opinião sobre isso. Eu acredito que Bolsonaro preso ele é muito mais forte do que solto. Eu não creio que vão prendê-lo de colocar atrás das grades. A minha opinião sobre isso, pastor Giovanni, é que vão colocar uma tornozeleira eletrônica nele com uma pseudo-ideia de que ele possa, por ser apoiador direto de Trump apoiar ele, com a ideia de ele dar fuga, né, para os Estados Unidos, e para ele não fugir do país, eu acredito que eles vão colocar uma tornozeleira eletrônica nele. Essa é a minha visão, não cadeia. Porque ele é muito mais forte preso do que solto. Foi a mesma coisa que o Lula. O Lula saiu da cadeia como um herói para a esquerda, sim ou não? E foi eleito, né? Então a cadeia meio que fortaleceu ele, né? Sim. Aí tem o Mandela. Então, veja bem, são pessoas que foram presos, entre aspas, político, né? E a gente sabe que... Mas, infelizmente, a gente vê que tem muita coisa acontecendo que está fora da normalidade. Né? Se você pegar os discursos deles mesmo, do que a esquerda, do que a Gleice, do que o Lula, do que o próprio Dino já falou sobre eleições, porque o Bolsonaro ele está sendo condenado. Ele se tornou inelegível por fazer uma reunião com embaixadores. Essa foi a questão da inegibilidade dele por causa de contra as urnas, né? Quem acompanhou ele foi. Agora, se você vê o Dino falando sobre urna, a Gleice, quando o Requião perdeu no Paraná e o Haddad perdeu para a presidência, né? Que houve fraude, que houve isso, que houve isso. Sempre falaram que houve. Então, o que o Bolsonaro fez de reunir e usando a liberdade, principalmente por ser presidente do Brasil, e era uma reunião privada, jamais tornaria ele inelegível. Então, ali já é um crime, né, que cometeram contra ele. E a questão do dia 8 de janeiro, a gente sabe que aquilo ali foi um teatro gerado por eles mesmos para não só pôr um freio no Bolsonaro, como pôr também um freio em toda a população. Eles criaram multa de R$100 mil, né, para quem fizesse manifestação. Eles colocaram medo no povo de se levantar contra o sistema. Essa é a realidade, né?
que a gente sabe muito bem como funciona, né, pastor Giovanni? Primeiro eles formam um caos, que foi o dia 8 de janeiro, e quando a ordem vem para quebrar todo o sistema e colocar um novo sistema em cima daquele caos. E é o que eles trabalham. O meu canal já era, né? Então, Eu fui atingido por isso, né? a gente diretamente, a gente vê que é algo assim assombroso o que está acontecendo. Agora, eu não sei como é que o senhor vê isso. Existe o Abraão, eu não sei falar o sobrenome dele, o ex-ministro da Educação do Bolsonaro, Abraão, ele é um Ventrauer. Vê aí, eu sei que Abraão, ele se posicionou totalmente contra o Bolsonaro, tá? E ele deu uma entrevista num podcast, pastor, que o vampiro, né, que é o cara que manda nos bastidores da política, que é o senhor Michel Temer e o Kassab, eles já colocaram o Tarcísio, que é o governador de São Paulo, como o candidato, tá, do Centrão, e provavelmente a Michelle vem ao Senado. E eles, o Abraão Van Trauber, Ventraub, é um nome difícil mesmo de falar. Ventrauber, é o ex-ministro da Educação, e ele falou o seguinte, que o Bolsonaro já tinha feito olha só a fala dele, tá? Que foi ministro da Educação, e ele disse o seguinte, Giovanni, que o Bolsonaro tinha feito um acordo com o Temer, com o Kassab, de ser um cabo eleitoral da direita, né? Para eleger, então, o senhor, o governador de São Paulo, o Tarcísio, que é do Centrão. E que o Bolsonaro tinha acordado e por isso ele não foi preso, que foi feito um acordo para ele não ir preso lá no dia 8 de janeiro, depois do dia 8 de janeiro. Uhum. E depois vem a ideia de ele perseverar como candidato. E aí essa ideia dele continuar como candidato fez com que o Supremo mexesse novamente no processo, porque tudo que foi colocado nos autos eles já sabiam dia 8 de janeiro, depois do dia 8 de janeiro. O senhor está entendendo, pastor Giovanni? Uhum. Então, ele faz uma denúncia muito grave e eu não duvido que seja dessa forma, né? Uhum. Agora, isso é uma linha de pensamento, que na minha visão, isso é o pastor Carlos, o pastor Giovanni acompanha também muito geopolítica, o Brasil é o reflexo da América. Uhum. Então, o Trump perdeu, houve a invasão do Capitólio. Bolsonaro perdeu, houve a invasão dos 3 poderes, né? O Biden entrou na América, destruiu a economia. O Lula entrou no Brasil, destruiu a economia. Donald Trump voltou para a Casa Branca, está querendo salvar a economia americana. A direita volta para o Brasil e salva. Interesses de quem? De banqueiros e uma elite que comanda tudo. Então, se quebra um sistema, se endivida um país, escraviza o povo, porque o povo, na minha visão, sempre vai ser usado como massa de manobra. E aí vem outra questão, né? A gente tem aí a Argentina, a gente tem aí a questão de El Salvador, né? Uhum. Que está sendo um país modelo. O que El Salvador fez que o Brasil está fazendo agora? Porque as eleições, pastor Giovanni, elas, segundo o próprio Bolsonaro, o mais importante hoje não é nem o presidente, é o Senado e a Câmara de Deputados, que foi o que El Salvador fez. O presidente de El Salvador conseguiu maioria no Senado, dissolveu a Suprema Corte, mudou todos os juízes e conseguiu governar. E muita gente já tem falado que isso vai acontecer no Brasil, né? Porque se nós tivermos a maioria de senadores de direita, vão conseguir impeachment os ministros da Suprema Corte. Uhum. E até teve um ministro que saiu agora, o Marco Aurélio, ele deu uma entrevista, inclusive na Jovem Pan, já que a gente está citando a Jovem Pan, e na entrevista ele diz, eu não queria estar na pele de Alexandre de Moraes,
se formar a maioria de senadores de direita. Outra questão, o atual presidente do Senado, que é o Alcolumbre, ele disse que se tiver maioria de senadores de direita, ele não concorre mais à presidência do Senado, porque ele não tem coragem, olha a fala do Alcolumbre, de colocar um ministro, de destituir e impeachment um ministro da Suprema Corte. Então, a única forma legal de um país democrático como o Brasil dissolver a Suprema Corte é mudando totalmente a questão do Senado, porque a maioria dos senadores, e aí se abrir um precedente, eles fazem parte da região sudoeste e nordeste. Uhum. E são de esquerda. Então, precisaria mudar o Senado para dissolver. Então, eu acredito, isso é particularmente, né, uma visão talvez distante, porque as eleições ainda é em outubro de 2026, mas não está muito longe, é 1 ano e 3 meses, né? Né? É outubro, não é? Né, nós estamos em agosto, tô achando já que nós estamos em... Tô adiantado. Nós estamos em julho. Julho, agosto... Estamos em julho. Agosto, setembro, outubro. 1 ano e 3 meses. São 15 meses, que daqui 15 meses nós teremos uma nova eleição. E aí eu vejo que talvez até a Michelle seja candidata, mas não como favorita. Pode ir para o segundo turno, a Michelle se une ao Tarcísio. Que os candidatos mais fortes do Brasil hoje é Ratinho Júnior do Paraná e o Tarcísio de São Paulo. E aí vem outra questão que está acontecendo, a mesma coisa que a América, pastor Giovanni. Eu não sei se o senhor viu em Portugal, eles estão falando que o Lula não está em sanidade mental, né? Uhum. Isso falaram, na CNN, deixa eu ver se eu acho essa... Eles falaram que o Lula... A mesma coisa que Biden. O senhor lembra que Biden estava cumprimentando nada? Uhum. Ele veio na Amazônia, foi para o meio do mato. Eu acho que eu tenho aqui, ó, a matéria. O senhor tem? Deixa eu ver aqui. Então, eu não acredito. Se o Lula for... Se o Lula for candidato, ele vai ser como Biden, porque você viu o que aconteceu na foto do G20, né? Que ele foi chamado a atenção na reunião. Em toda a reunião, né? Ele ficou gritando lá. Na reunião do Canadá, ele começou a falar lá e ele interrompeu o primeiro-ministro do Canadá. Ele teve gafe em Portugal. Até né? a questão da Janja lá no Japão também, na China, perdão, com o Xi Jinping. Sim, Então, existe aqui uma matéria aqui, ó, da BBC falando das gafes. Aí existe outra questão, pastor Giovanni, que é a questão da The Economist e a Alemanha também. A The Economist, ela fez uma matéria há uns 15 dias atrás. O senhor chegou a falar dessa matéria? Falando da impopularidade pelo Lula ter apoiado o Irã e ido contra o G7 Trump, né, que atacou o Irã. Eles colocaram sobre uma impopularidade interna e internacional. E também teve a Alemanha, que diz ter se arrependido de ter apoiado o populista Lula. Então, veja, são coisas que ele já está entrando num descrédito internacional e agora nessa briga com Trump, que Trump está expondo o poder, né? Que o Brasil, pastor Giovanni, ele foi tratado como uma ditadura. Só países que estão vivendo ditaduras recebem sanções
ou a taxação que Trump deu. Então, assim, a gente vê que não tem como sustentar isso. E aí você vê, quando a gente parte, por exemplo, sobre a moeda do BRICS, né? A Rússia tirou a fala, a China está em neutra, dizendo, não, isso é coisa do Lula. Eles não estão querendo entrar nesse embate sobre criar uma moeda para competir com o dólar, por mais que eles estão produzindo a moeda, né? Eles estão criando a ideia da moeda. Então você vê que eu não acredito que o Lula entre, para concluir minha fala aqui, e olha lá, ó, o senhor quer ler a matéria? Isso é de março, a quantidade de coisas. Desde que tomou posse, o presidente deu algumas declarações controversas que geraram debates nas redes sociais, críticas e até reações de outros países. Em alguns casos, ele reconheceu o erro e pediu desculpa. Isso ocorreu, por exemplo, quando ele relacionou problemas de saúde mental com violência, em uma reunião em que anunciou medidas para aumentar a segurança nas escolas. Em outras ocasiões, ele tentou corrigir rumos, como fez depois da repercussão gerada quando disse que a Ucrânia que foi invadida pela Rússia. Parece piada, né? Também tem a responsabilidade pela guerra. Mas até que ponto essas falas tiveram impacto direto na política doméstica ou na relação do Brasil com o mundo? Aí a BBB reuniu aqui algumas gafes, vai mostrar as gafes que ele teve aqui, né? Problema de parafuso. E eu acredito que a maioria aí já conhece essas gafes que ele deu logo aí no início, né, do seu mandato. E também teve agora da Jabuticaba, né? O vídeo dele lá Da dizendo Jabuticaba. Que que ia levar vergonha. Jabuticaba pro Trump, que o Trump, por ele não conhecer a Jabuticaba e nunca ter comido jabuticaba, e ele iria resolver a questão com o Trump com jabuticaba. Então você vê que a imagem dele, eles já estão desfocando ele como aquele cara, né? E até internamente o PT já pensa numa segunda via, mas quem vai colocar? O Haddad, que afundou o Brasil em taxa? É aí que tá o problema. O Lula ele nunca preparou alguém para assumir o lugar dele. E aí vem a questão que vão derrubar ele. E aí essa questão da taxação, né, de 50%, agora parece que teve um senador lá que, eu não sei se o senhor tem o vídeo aí, mas é um senador que disse que o Brasil vai sofrer muito, né, vai se machucar muito. Ele não disse que talvez, que pode ser, disse que vai, né, e essas falas, elas não podem ser ignoradas, elas têm que ser vista com um tom de realmente ameaça, e quando os Estados Unidos ameaçam, ele não é só de ameaçar, né? E aí ele tem até um zoom aí de uma taxa de 500%, né? Que tá rolando também aí, se o senhor puder explicar para nós melhor sobre isso, mas a Então, coisa vai apertar. a questão da taxação vem pelo apoio ao Hamas, por apoio a Israel, por apoio. Existe algo que ficou no ar aí, que veio a. Veja, pastor João, os Estados Unidos mandou uma equipe para investigar o PCC e o Comando Vermelho e queria colocá-lo como grupos terror no Brasil. E o governo não colocou a tarja. Por quê? Porque tem investimento para do Hamas e de todas essas questões nessas facções do Brasil. E o Lula não quis, o governo não aceitou, não. Eles não são grupo terror. Eles são uma bênção para o Brasil. Aí tem a questão agora, né? A África do Sul entrou com um processo contra o Estado de Israel. E o que o Lula fez? Foi a favor da África e acusou, né, Israel, que está falando aí, que é uma questão. Então, veja bem, nós temos o apoio ao Hamas, o apoio ao Irã, o apoio ao Estado palestino, o apoio às facções criminosas do Brasil, e aí nós temos, que eu acredito que é a pior de todas, o Lula na reunião do BRICS, esse mês agora que
que iniciou, né, ele vai falar abertamente que temos que criar uma moeda. Eu até te mandei o vídeo da moeda, né? Eles já estão criando um modelo de dinheiro do BRICS que eles querem, tá aí, ó. É a desdolarização, né? Sim, eles querem desdolarizar e querem quebrar a América. E É, aí foi lá. Esse plano da desdolarização, tem até um trava-língua. Eu fiz uma live há mais ou menos 1 ano e meio atrás sobre isso, e eu tô vendo tudo acontecer como foi dito na live. Até parece que foi uma profecia, né? Se eu não me engano, a gente fez junto uma live sobre isso aqui. E nós estamos vendo acontecer. E os Estados Unidos ameaçou intensamente o BRICS por conta dessa questão, dessa moeda aí, pastor Carlos Cardoso. Sim, e aí vem. Aí é bom, não sei se você consegue achar aí, que a Rússia diz que a fala da moeda do BRICS é do Lula, a Rússia, né? Então, veja, a Rússia meio que tirou o corpo fora, porque é muito forte para os Estados Unidos, né? Na live a gente comentou sobre a dívida americana. Os Estados Unidos está devendo 37 trilhões de dólares. Para cada $1 que entra no cofre americano, ele deve 1,5. E uma das formas, pastor Giovanni, da América se ressuscitar seria, olha lá, ó, o senhor quer ler aí, ó? Vamos lá. Ideia de moeda comum do BRICS foi de Lula, diz Rússia. Segundo Sergei Lavrov, chanceler de Vladimir Putin, presidente brasileiro, chanceler de Vladimir Putin, o presidente brasileiro foi o autor original da ideia de ter um meio de pagamento alternativo ao dólar. Essa iniciativa teria sido criticada por Donald Trump, que ameaça bloco com tarifa de até 100%. Olha aí, que ameaça pesada, hein? E agora vem a questão do 500%. Quem vender petróleo para a Rússia, porque ele taxou a Rússia em 100% agora, quem vender petróleo para a Rússia vai ser taxado em 500%, e o Brasil entrou no radar dos 500% em taxação de petróleo. Então, assim, o que nós estamos vendo? A carta do Trump para o Brasil foi que essa questão da taxação, né? Que se os empresários brasileiros quiserem para os Estados Unidos abrir suas empresas lá, serão muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Então, o que significa? O Donald Trump precisa industrializar a América e deixar de ser escravo da China, porque 80% das empresas americanas estão dentro da China, mão de obra barata. E aí, o que Donald Trump fez para enfraquecer? É bom o senhor colocar aí, Donald Trump fecha acordo com a Índia. É bom o senhor colocar essa matéria aí da Índia também. E aí, por quê? São as duas maiores populações do mundo. Quais são as duas maiores populações do mundo? A China e a Índia. Então, ele está se desvinculando da China e está enfraquecendo o BRICS, fazendo um acordo com a Índia. Isso quer dizer que ele pode transferir empresas americanas ele pode tirar as empresas da China e levar para aí. Então, ele precisa industrializar a América, valorizar, né, a matéria-prima e os empresários americanos. E aí você vê que é uma manobra gigantesca para a América se tornar América. Lembra que a gente falava muito, né, que o pica-pau, o super-homem, vamos lá, Capitão América, sempre passaram a ideia de que a América era muito poderosa. Então, o senhor quer ler só a taxa aí? Porque aqui é pago, né, pelo Globo, mas o título: Estados Unidos e Índia negociam um acordo comercial que pode reduzir as tarifas para menos de 20%. Esse pacto colocaria a nação do sul da Ásia em uma posição favorável em relação aos seus pares na região. E aí, vê, e o que é? Os países estão se rendendo
a essa América grande, a essa América poderosa de novo. E eu não acredito que a China, dentro desse sistema, vai ficar muito calada como ela está, ou o mundo vai pender para um novo sistema mundial, né? E a América vai puxar o mundo para isso, ou o mundo quebra para um novo sistema ser implantado. Agora, Aí é o veja, reset, né? o Lula acabou de retroceder. Olha aí, ó. Se o senhor quer ler, pode ler. Acordo muito grande com a Índia pode ser o próximo, diz Trump após assinar acordo com a China. Então, veja, que isso foi 27 de junho. Agora ele assinou o acordo com a Índia. A gente vê que até a China retrocedeu na taxação e tal. E é muito importante, eu mandei para o senhor a matéria aí, que o Lula também agora, o Lula acabou, eu mandei para o senhor? Mandou sim, tá aqui. O Lula também desistiu que ele iria usar, né, a lei da reciprocidade. E aí você vê, existe um medo, o mercado está tenso. Mas você quer ler, pode ler. E isso, entre aspas, é bom porque vai chamar o Trump para negociar e diminuir a taxa. E aí o Brasil se enquadra no que os Estados Unidos querem. Pode ler. Brasil descarta retaliação à tarifa dos Estados Unidos e aposta em via diplomática. O governo do presidente do Brasil, não gosto nem de falar o nome desse cara aqui na live, sinaliza a empresários que não adotará a lei de reciprocidade, mesmo sem avanço nas negociações com os Estados Unidos até agosto. O governo do presidente do Brasil indicou a empresários durante reunião nesta terça-feira em Brasília que não pretende aplicar a lei da reciprocidade. Ele voltou atrás, porque ele estava contundente, fazendo piadinha, aparecendo, dando risadinha, zombando, né? Aí tivemos até uma fala vergonhosa da Esbanja também, né? E em resposta ao tarifado dos Estados Unidos, mesmo que as negociações bilaterais não avancem até o início de agosto, quando entra em vigor a nova alíquota de 50% sobre os produtos Que é 1º de brasileiros. agosto. E eu acredito que até 1º de agosto, eu acredito que essa taxação aí vai cair aí por uns 20%. Porque o que ele faz? Primeiro ele dá uma pancada e ele dá tempo para o povo pensar sobre o que vai fazer. Atualmente, essa taxação está em quanto, você sabe? Ela está em 10, né? O Brasil foi, depois da taxação lá, ele reduziu, o Brasil entrou na linha do 10%. 10. Para E aí, 50%. mesmo subindo para 20, nós vamos sentir os impactos aqui. Sim, mas não é tão grande. Por exemplo, eu moro aqui perto da WEG, que é metalúrgica, totalmente americanizada a empresa, está todo mundo abalado. Teve a questão das toneladas de peixe, que foi cancelada a compra por empresas americanas. Teve a questão do mel, toneladas de mel também que não foi. E agora a gente sabe que isso aí afeta agronegócio, isso afeta café, afeta laranja, afeta aço, alumínio e ferro, e principalmente petróleo. Então, é um conjunto de coisas que afeta. Dólar sobe, se isso chegar a ser verdade, e a inflação que já está nas alturas, e taxa de juros vai ter que subir. E o que acontece? O dólar valoriza e o real perde totalmente o seu valor. Então, entre aspas, né, pastor Giovanni, a gente vê que era tudo que o Lula queria, entre aspas, porque ele chamou o agro de faci, tal. Né? Ele estava atacando o É agronegócio. lamentável. Ele estava atacando os bilionários através do IOF, né? Vamos tirar dinheiro dos ricos para dar aos pobres, que é uma mentira. Os próprios presidentes do Banco Central que saiu, que está, e muitos economistas falaram que o IOF abate todo mundo que usa cartão de crédito e que movimenta dinheiro no Brasil. Microempreendedor, médio e empresários, todos vão pagar a dívida. Então, veja, é um conjunto de coisa que afeta diretamente todos, mas é um sistema.
um sistema. Outra coisa que o Lula fez, o Nine, né? Vou chamar de Nine, já que você não gosta, né? Fez também que afrontou Trump foi a questão de ele ir na Argentina, na reunião do Mercosul, visitar a Cristina Kirchner e ir com o cartaz na casa dela, Cristina Livre. Aquilo ali é uma afronta à Suprema Corte, ao Senado, à Câmara de Deputados e ao Milei. E Milei é aliado direto dos Estados Unidos e de Israel. Então, veja, não é a questão do Bolsonaro em si, é a questão do que ele vem fazendo que afeta o país. Porque é importante o senhor falar isso, porque hoje tem muita gente dizendo que é culpa do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro, e não é. O Bolsonaro sabe, tem uma fagulhinha ali de um sentimento do Trump pelo Bolsonaro, até tem, mas o que levou a isso foi. Você vai mexendo, uma hora o cara explode, entende? O cara pode ser o cara mais bonzinho que for, mas você vai mexendo com ele, vai provocando, uma hora o cara acaba explodindo. É o que aconteceu nessa questão com o Trump, pastor Carlos. Eu acabei de te mandar aí, ó, o que eu falei para você. Eles vão colocar uma tornozeleira no Bolsonaro. Então, veja bem. Aí outra coisa, pastor. Eles vão colocar tornozeleira no JB. A gente precisa entender que o Lula também, o Nine, também ele atacou as Big Techs. Veja bem, onde é que está a sede do Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, todas as redes sociais? Os mega empresários das Big Techs estão no Vale do Silício. São caras que movimentam trilhões de dólares. Então, veja, a regulamentação das redes sociais, a mesma coisa que o Brasil fez, está tentando fazer, foi tentado fazer na Europa e a América interviu e derrubou a ideia de censura na Europa. No Brasil, eles vieram com tudo e a carta de Trump, ela tem, a negociação dela tem a questão da prisão do Bolsonaro, que na visão dele é ilegal, a questão das Big Techs, né? Que é uma questão aí que envolve empresas gigantescas americanas e é uma pressão mundial para que haja a liberdade de expressão que elas tenham. Aí, vê, essa questão é muito importante que a Cláudia disse ali, né? Ele reduziu em 80% dos produtos taxação. Dizem que na Argentina agora o iPhone vai custar menos de 3 mil reais. Dizem. Então, vê, quem é aliado se favorece, quem está contra vai levar pancada. Então, há uma... Olha o Edson. Conferência americana de pesca. Agora, a gente vê aí, ó, é muito bom falar, a gente começou a live falando sobre isso, pessoal. O Supremo vai colocar tornozeleira. Eu não acredito que eles vão colocar ali atrás das grades, mas eles vão colocar uma tornozeleira com medo de ele fugir do país. O senhor quer ler a matéria? Vamos lá. Ministros do STF veem risco de fuga do JB com apoio de Trump. Segundo fontes ouvidas pelo jornal Folha de São Paulo, magistrados consideram que falas do presidente dos Estados Unidos criam base para possível pedido de asilo. Ministros do STF avaliam nos bastidores que a recente declaração do presidente dos Estados Unidos estão criando a narrativa internacional para justificar um eventual pedido de asilo político por parte de JB. O temor é que o ex-presidente brasileiro fuja do país diante da possibilidade de ser preso. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo relatos colhidos pela coluna de Mônica Bergamo, aliados do próprio JB reconheceram que ele está em pânico com os desdobramentos da ação penal que enfrenta por tentativa de golpe de Estado. Eu não vejo isso aqui.
Acho que Não, isso aqui também. fala. Porque é matéria de esquerda. Tá em pânico, ele tá em pânico, tá desesperado. Eu não vejo o Bolsonaro em pânico em hipótese nenhuma. E agora, você vê um jogo de poder, Ó, né? pastor, aqui tá Pode dizendo que falar. ele tá inelegível até 2030, ó. Mas Sim. pode ser alvo de novas ordens de prisão preventiva, a depender do avanço das investigações da trama golpista em 2022. Então, em 2026 ele tá fora mesmo. Sim, ele não tem como concorrer por causa daquela reunião com os embaixadores. Foi aquilo que tornou ele inelegível. Mas ele pode ser candidato, tá? Existe a ideia aí, pelo TSE, ele pode ser candidato até a última hora e depois, igual o Lula fez, lembra? Depois passou Ah, para o Haddad. Existe sim. uma ideia aí de criar isso. Que nem eu Uhum, falei, é um ótimo cabo eleitoral, né? O Kleber uhum, está desatualizado, já saiu o parecer da PGR, já condenaram ele a 43 anos de prisão. Ele já está condenado, segundo a PGR, por uhum, crimes, né? E agora a questão é que é setembro, né? A uhum, decisão final. Só que essa manobra aí, pastor Giovanni, que a Suprema Corte está com medo de ele fugir, é o que dá força à minha fala, que eles vão colocar uma tornozeleira eletrônica. uhum, Caso ele tente, por exemplo, se ele tentar entrar numa embaixada americana para pedir asilo, eles conseguem interceptar eles antes de levar ele para a cadeia. É uhum. triste, porque quem acompanhou aí a política, Bolsonaro não tem crime nenhum. Se a gente tivesse falando de um cara que tivesse roubado, que tivesse feito metade do que o governo. Eu não vou dizer nem o que fez lá no passado, o que eles já fizeram. Se ele tivesse nessa linha do INSS, por exemplo, ele fosse o presidente, ele já tinha sido impeachmentado. Uhum. Então, assim, você vê que é um absurdo em cima de absurdos que estão acontecendo. E ele não tem, Bolsonaro não tem crime nenhum que possa condenar. E a fala de Trump é verdadeira. É uma caça às bruxas, que é uma perseguição política, ideológica, que é o que a esquerda faz no mundo todo. Lembra do que aconteceu com o Vladimir Putin agora? Teve um ministro que saiu do poder e apareceu morto. Uhum. É o que a esquerda faz. Uhum. Cadê o dono da Alibaba na China? Uhum. Lembra que ele. Olha quanto tempo faz que aquele cara foi preso. Uhum. Volta e meia aparece vídeo deles, ninguém sabe aonde está aquele cara até hoje. Uhum. Quer dizer, ou você obedece dentro da esquerda o que eles querem, ou você é um inimigo e você tem que ser preso e morto. E é dessa Inimigo forma. mortal. Então, assim, eles não vão dar sossego. Eu acredito que eles vão tirar o cargo de deputado do Eduardo e também vão condená-lo. A Zambelli está condenada. A gente vê que um monte de jornalista, né? E veja, no meio de toda essa pressão aí, o Alexandre de Moraes derrubou hoje a página do Constantino, do Rumble. Hum. Você vê, mesmo é bom achar essa matéria aí, mesmo diante de toda a pressão, o, 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 o Xandão foi lá e derrubou a página do cara, Deixa eu ver mesmo aqui com todo só. esse embargo. Você vê que eles estão dizendo aqui internamente que não estão nem aí, né? E ele, Ah, sim, aqui achei, ó. ó, É... ó lá, ó. Humphrey e Trump. Humble que Humble e Trump. Media entram com petição contra Moraes após nova decisão do ministro. O documento dessa segunda questiona uma nova decisão de Moraes, na qual pede a retirada do ar da conta do jornalista Rodrigo Constantino. Então ele conseguiu. Sim, ele derrubou a página do cara no meio de tudo. Aí entrou mais uma ação contra ele.
E agora, é muito importante que todos saibam, eles estão querendo aí que, de toda forma, existem deputados americanos, senadores americanos, que estão pedindo aí o bloqueio total de bens de Alexandre de Moraes e de todos, né, que estão por trás dessa censura desenfreada no Brasil. Aqui, ó. Desenfreada. Sou de direita, mas Bolsonaro tem crime sim, posso até provar. Não sou burro para passar a mão na cabeça de ninguém se tem crimes. Cristão revoltado. Agora a questão é falar o crime, né? Não tem crime. Você vai ver que tem a questão da inegibilidade, foi porque ele fez uma reunião com os embaixadores. Dia 8 de janeiro, que é o que a trama golpista, foi tudo. Se houve uma trama, ninguém executou nada. Então eu não posso condenar alguém que não fez. A gente pode conversar aqui sobre um assunto. Vamos supor que seja crime eu comprar essa caneca e eu converso com o pastor Giovanni, eu vou comprar a caneca. E o pastor Giovanni, pode ser legal comprar essa caneca. E pode ser gravada a nossa conversa e comprar a caneca. Mas, de repente, a gente chega numa conclusão. Não, se a gente fizer isso, a gente vai acabar com tudo. Então, nós não vamos comprar. Houve a conversa, houve a ideia, mas não houve a execução. Como é que eu vou ser incriminado por algo que não existe? Uhum. O senhor está entendendo? Perfeita a sua ilustração aí. Perfeito. Não tem como você incriminar uma pessoa que não cometeu o crime. Ela pode ter criado toda a ideia, mas ela não executou. Né? Ela não executou. Então não tem como a gente pegar e dizer é porque ele ficou com as joias que ele ganhou nas viagens. Tem vídeo do Nine aí, eu acho que ele saiu com 30 ou 32 containers de presentes ganhados nos seus 2 mandatos. Ninguém fala nada. Outra coisa que eu estava conversando com um pastor esses dias, pastor Giovanni, a gente vê falar de todos os filhos do JB, mas ninguém toca no nome dos filhos do Nine. Uhum. E os caras estão infiltrados em tudo que se possa imaginar de empresas que lucram muito, tanto aqui no Brasil como lá fora. E ninguém toca, né? Ninguém toca no nome dos filhos do cara. É incrível. Como pode uma perseguição ser tão clara e tão nítida, né? Só que muita gente não consegue enxergar, né? Não enxerga. E outra coisa, pastor, uma coisa é você governar com apoio, né? O JB nunca teve apoio da Globo, né? Da Suprema Corte, ele não conseguiu governar. Ele não conseguiu colocar o Ramagem lá como presidente da Polícia Federal. O Supremo interviu e não deixou. Então teve um monte de coisa que ele quis fazer e ele não pôde. Então ele não governou, ele foi travado de governar. E isso foi desde o início do seu mandato. Daí veio a pandemia. Aí foi o caos, né? Então a gente vê aí que existe muita coisa que aí você tem o que o Nine tem? O Nine tem a Globo, a Folha de São Paulo, a Veja, CNN. Ele tem um monte de artistas e influenciadores que não se ou se posicionam a favor ou não entram nessa questão. Então eu digo assim, é bem complexa a situação. Agora, não há crime. O próprio Trump, tem o vídeo do Trump que eu mandei para o senhor, é bem curtinho, né? Que ele fala ali claramente que a fala dele é muito forte, né? Vamos ouvir, vamos lá. And I believe it's a witch hunt, and it shouldn't be happening. Mr. President, it's not that I know him look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know, and I know him as a representative of millions of people, Brazilians. They're great people.
and he loves the country, and he fought hard for those people, and they want to put him in jail. And I think that's a witch hunt, and I think it's very unfortunate. And nobody's happy with what Brazil is doing, because Bolsonaro was a respected president. Very respected. O cara está sendo reconhecido por Donald Trump. Agora, tem uma fala aí que, você vê, não é meu amigo, é meu conhecido. O senhor reparou ali? É, eu vi aqui, ó. É bem aqui, ó. Olha, ele não é como um amigo meu. Ó. Ele é alguém que eu conheço. E aí a mídia já pegou essa fala aí dizendo que Trump não é amigo. Olha só como é que é o... Mas ele só falou verdades. Ele só falou verdades aí. Ele só falou verdades, que é a questão do que o Bolsonaro é, né? Um povo, é um cara amado pelo povo brasileiro, e o que eles estão fazendo não é justo, e que os Estados Unidos estão de olho no Brasil. Você sabe que os Estados Unidos mandou um camarada do Exército aqui para a Embaixada do Brasil e não notificou o Brasil, né? O senhor chegou a ver isso? Não vi não. Tem nome, é bom se eu colocar. Estados Unidos mandou um militar e não avisou o governo brasileiro. Tem um nome que é dado e... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou achar aqui um... E saiu aí... Não. É Adido o nome. Eu vou te mandar aí a matéria da Veja. Vou mandar agora aí. Tá. É Adido. Então, veja bem. Esse cara é o cara que vai estar... Mandei aí uma reportagem da Veja. Tá. É o cara que fala diretamente com o governo lá, tá? Governo Trump troca adido de defesa no Brasil. Em nota, a Embaixada dos Estados Unidos rebate as informações passadas por fontes da cúpula militar do governo brasileiro. A Embaixada dos Estados Unidos tem um novo adido de defesa em Brasília. A posse do militar que não fala português nem conhece o Brasil se deu em cerimônia fechada. Nenhum militar brasileiro foi convidado para o evento. Para interlocutores do Ministério de Defesa, a chegada do novo adido sem que o governo brasileiro seja chamado para a recepção mostra como as relações entre Brasil e Estados Unidos estão distantes também na área militar. Além da guerra política aberta pela bomba tarifária anunciada por Trump, o distanciamento ideológico dos dois governos impacta uma longa relação de amizade e de cooperação técnica e científica envolvendo as Forças Armadas de Brasil e Estados Unidos. Então, veja bem, é um cara que vai falar diretamente aos militares, né? O Adido é o nome, é um funcionário diplomático de carreira agregado à embaixada ou legação de seu país no estrangeiro como representante de interesses específicos. Então, eles fizeram uma cerimônia fechada, não convidaram o governo brasileiro, e o cara nem português fala, tá? Ele veio aqui para ele ser o cara que vai falar diretamente ao Trump sobre o que está acontecendo. Então, você vê que os Estados Unidos estão de olho no Brasil. E aí vem o porquê, pastor, para a gente falar daquela matéria lá do presente de grego que os... Eu falei pro senhor que ia dar 5 horas de live, você não acreditou? Os ministros da Suprema Corte ganharam, né, um presente grego que foi os carros da BYD. E é interessante porque a América está vindo com tudo para cima do Brasil por causa do alinhamento geopolítico do Brasil com a China. Então, a China
a gente vê aí diretamente a maior interessada, né, de que o Brasil não vá muito bem para eles comprarem tudo barato. E aí tem aí algo muito forte nessa questão, né? Os ministros. O senhor quer mostrar a matéria primeiro e depois o vídeo? Vou colocar aqui agora. Que é a questão da espionagem, né? Ao menos 30 carros elétricos da BYD estão emprestados para os três poderes. Especialista diz que contratos podem afetar decisões brasileiras sobre a companhia, que inaugura sua primeira fábrica no país em 2025. Tá aí o... Agora foi dado para quem, né? Os carros foi dado aos ministros da Suprema Corte. E aí entra outra coisa, Pastor Giovanni. É muito importante, em outra live, o senhor estudar sobre esse assunto, vamos falar agora, mas o pessoal diz que já tem aí pessoas dos direitos humanos na fábrica da BYD na Bahia, com um trabalho escravo, tá? Então, a gente vê que eles trazem o mesmo modelo de trabalho da China para o Brasil e utilizam o povo para trabalhar muito e ganhar pouco. Agora, é importante a gente entender a questão da fala daquele youtuber, né? Sobre os carros. Porque os carros da BYD são espiões chineses no país. É uma Mafinha, não é? Sim. Mafinha Barba. Isso. Vamos ver aqui o vídeo dele. Aí os irmãos vão entender, né? O porquê que nós estamos mostrando isso aqui. Dá uma olhada. Ah, mas antes, gente, o like tá baixo, a audiência tá baixa. Estamos aqui com 430 pessoas. Dá para chegar pelo menos 600. Vamos lá, me ajuda aí, deixando o like, compartilhando. Manda para todo mundo. Tem um pouco de gente lá no canal censurado. Quase 200 pessoas lá. Vem para cá, para o canal Povo da Fé Oficial. A irmã Cláudia vai colocar o link aí. Esse canal aí tá aí. É um milagre de Deus. Você tá conseguindo assistir live aí. Ele foi censurado pelo Muralha, né? Pelo Faraó, aqui do Brasil. Mas nós estamos no canal novo, que é o Povo da Fé Oficial. O link está sendo colocado aí para vocês virem para cá, tá bom? Vamos para cima. Porque o que eu vou te contar parece filme de espião, mas é 100% real oficial. Vários países estão acusando os carros elétricos chineses, principalmente da BYD, de funcionarem como plataformas de espionagem sobre rodas. E não sou eu que estou dizendo, é o Ministério da Defesa de Israel, o governo dos Estados Unidos, especialistas em cibersegurança e até ex-agentes da inteligência. Bora começar por Israel. Os caras proibiram o uso dos carros BYD pelos oficiais do exército. O modelo Ato 3, que parece inofensivo com seu jeitão futurista, estava transmitindo dados direto para servidores na China. E não era só localização não, era áudio, vídeo, movimento e até dados biométricos de quem estava dentro do carro. Isso mesmo, o carro escutava, filmava e mandava tudo para lá. E como é que isso acontece? Simples. Esses carros têm mais sensores que uma nave espacial. São 7 câmeras, 5 radares, 12 sensores ultrassônicos e microfones internos. Tudo conectado à internet via SIM card. Isso permite que o carro receba atualizações automáticas, mas também pode abrir caminho para alguém do outro lado do planeta ligar para o seu carro e ouvir o que está rolando ali dentro. E olha que isso já foi reportado na Austrália. Teve dono de BYD que recebeu uma ligação vinda do próprio carro, com som ambiente sendo transmitido, mesmo o carro estando desligado e estacionado. E não é só Israel que está com a pulga atrás da orelha. Nos Estados Unidos, o Departamento de Comércio está investigando se esses carros podem representar um risco à segurança nacional. E mais. Ainda no governo Biden foi cogitado proibir softwares automotivos chineses. Na Austrália, onde 25% dos elétricos vendidos são da BYD, políticos e especialistas já levantaram um sinal vermelho. Na Coreia do Sul, descobriram que dados dos usuários estavam indo para servidores da Tencent na China. E no Reino Unido, empresas de segurança recomendaram que os funcionários não conectem seus celulares corporativos aos carros chineses. E por que esse medo todo? Porque na China, a lei exige que as empresas cooperem com o governo se forem solicitadas. Isso transforma qualquer carro conectado num possível espião ambulante. Então, antes de cair de amores
por um elétrico chinês com teto solar e tela de cinema, pensa bem se você está disposto a trocar conforto por privacidade, porque nesse caso, quem dirige pode não ser o único no controle. E agora me responde, você confiaria sua vida digital a um carro que sabe onde você vai, o que você fala e com quem anda? Ou você acha que está todo mundo exagerando? Seja qual for a resposta, só não esquece de seguir o perfil do Roberto Dias Duarte. Porque se eu sumir, o próximo a te explicar isso tudo vai ser um fusquinha com voz de GPS dos anos 90. E aí, meu amigo, boa sorte. A gente sabe que tem várias matérias, né, que eles têm um contrato com o Supremo STJ e eles vão receber 20 carros da marca. E existe algo, pastor Giovanni, a China ela está por trás, a gente que fala há muito tempo aqui, o senhor lembra que o embaixador da China que estava na Argentina, que tem uma área na Argentina gigantesca que pertence à China já. Que se um argentino quiser entrar nessa área lá, eles são proibidos, é como se fosse um território chinês. Uhum. Essa é a realidade. O mesmo cara, né, que financiou um monte de coisa para a China comprar tudo dentro da Argentina, é o mesmo cara que está no Brasil, o representante direto. Então, veja. Então, existe muita coisa que a China está fazendo e ela está diretamente ligada. Agora, quando a gente vê eles dando esses carros, né? Eles presenteando juízes, governo, quem garante que não é para espionar o que está sendo feito ou falado nesses carros e saber diretamente, de antemão, as decisões que muita gente está tomando? Agora, o Gilmar Mendes falou abertamente, né, o tio Gilmar, que o governo do Xi Jinping é um exemplo a ser seguido na questão das redes sociais. E a gente vê que tudo isso tem feito com que a América venha com tudo para cima do Brasil, porque o Brasil é uma colônia desses países e eles não querem uma expansão tão gigantesca da China nesse território. Não sei o que o senhor tem a falar. Não, eu acho que nada a acrescentar, né? O senhor foi muito cirúrgico aí eu nem sabia dessa questão do BID, é uma novidade. Cada dia, né, a gente aprende uma coisa nova, né? Os carros da Tesla, a gente tem muita coisa para falar de muitas situações que já aconteceram, mas essa do BID é nova, né? E como disse aqui o rapaz aqui da reportagem, né? Ele disse que esse carro tem mais sensores do que uma nave espacial. Então tem vários microfones. E se ele está conectado a uma rede, hoje, na verdade, todos os carros têm chip. Todos os carros. Eu tenho um HB20 aqui, que eu uso ele para levar as crianças para a escola, para viajar, e ele tem chip. Se acontecer um apagão cibernético, acontecer alguma coisa, ele para também. O que vai funcionar? É só aqueles carrão antigo, né, dos anos 90. Por isso que eu tenho E é como acontece naquele filme Awake. Eu vou indicar mais uma vez, assistam o filme Awake, porque aquele filme é uma programação preditiva daquilo que vai acontecer, gente. Nós estamos falando direto aqui, né, sobre isso, e vai acontecer, é um caminho sem volta. E é isso, eu acredito que ficou muito claro para todos. Eu vou colocar o canal do Pastor Carlos aqui na descrição para vocês que não o seguem. Acho difícil alguém que não segue aqui o Pastor Carlos Cardoso, mas para você que não conhece, o canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês, assim que terminar a live. É o canal Carlos Cardoso, Apocalipse na Veia. Sigam, porque o homem é um poço de conhecimento, né? Eu quero agradecer ao senhor, Pastor Carlos, pela participação. Ficaria aqui 5 horas contigo, tranquilo, numa live, viu? Eu tenho que sair. Mas, pastor, obrigado. E vamos fazer mais. Eu de novembro até mês passado que eu cheguei da África, eu estava muito, mas é muito atarefado mesmo, né? Imagino. E graças a Deus agora acalmou. E vamos ver se a gente faz pelo menos uma live por semana aí, o povo gosta, a gente juntos, né? Sim, vamos para cima. Eu tô aqui, sou teu servo.
edifica o corpo de Cristo, né? Eu acredito que é uma missão isso também, pastor João. A gente está aqui, muita gente agradece, porque não são pegos de surpresa, né? E as pessoas elas vão interligando as coisas e elas vão entendendo que nós estamos dentro de um grande sistema. Sim. E tudo isso mostra, né, o totalitarismo sendo implantado, um sistema absurdo. Que quem O vai se transhumanismo, utilizar né? de tudo isso é o anticristo. Era muito importante fazer uma live sobre a previsão da internet para 2027, né? Que é quando eles vão tirar a IA da jaula. Eles vão deixar ela autônoma. E Eu tenho tudo a privado, IA aqui, ela é assustadora, cara. O chat GPT é assustador, ele conversa. Tem gente se apaixonando por isso aqui. Tem gente que já tirou a vida, um moleque já tirou a vida, um menino de 14 anos tirou a vida, que se apaixonou por um personagem de inteligência artificial. E assim, ele tem resposta pra tudo, ele fala com você no tom que você pede. Eu Entende? não É sei uma se você coisa. viu lá nos Estados Unidos, está tendo surto psicótico, internações em clínica psiquiátrica de pessoas com chat GPT. Exatamente por isso. Ele não te contradiz. Ele só vai te dar o comando que você quer ouvir. É diferente de uma pessoa, né, pastor Giovanni? Que eu vejo que você está querendo fazer algo errado, eu vou dizer, não faça isso. O chat ele não é programado para isso. Então as pessoas estão ficando surtadas por causa do chat GPT. E a gente vê que 2027 é um ano meio que tenebroso, porque os próprios criadores da IA não sabem como é que ela vai se comportar. Sim. Né? Ou pode ser uma grande bênção, ou ela pode iniciar um apocalipse. Ó, E antes do senhor ir, ó, só para os irmãos. Pode falar. Só para os irmãos verem ao vivo aqui a prova. Ó. Ô, ChatGPT, eu tô com o Carlos Cardoso aqui, ele é pastor, um grande amigo. Eu gostaria, nós temos uma amizade longa aí já de vários anos. Eu gostaria que você fizesse uma declaração de amizade de mim para ele. Ah, que legal. Carlos, é um prazer ter você por aqui. Olha, o Giovanni tá falando com muito carinho da amizade de vocês, de tantos anos. E é sempre muito bom ver amizades que perduram, né? Que Deus continue abençoando essa amizade de vocês. Você vê que louco. Agora cumprimenta ele como se você fosse um cristão, um pastor fervoroso. Ô, Glória, Carlos, meu querido, que a paz do Senhor esteja com você. É uma alegria imensa saber dessa amizade tão abençoada entre você e Giovanni. Que Deus continue derramando muitas bênçãos sobre a vida de vocês e que essa amizade seja cada vez mais fortalecida na fé. Amém? Você vê aí, pastor Carlos? E aí a gente vê, Giovanni, que é muito importante as pessoas ficarem ligadas. Por que o Mark Zuckerberg, ano passado, em janeiro do ano passado, começou a construir aquele bunker de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Então, assim, como eles sabem que vão soltar o bicho, que é a internet interativa, autônoma, eles estão fazendo testes, mas eles não sabem qual vai ser a reação disso. Pode acontecer um exterminador do futuro. E tem uma cena do Matrix lá, né, veja, Matrix 1999, que fala, no século XXI, vocês vão vibrar com a criação da IA. Já era uma mensagem preditiva. E eles dizem, pelo filme Matrix, que foi a IA que causou a destruição do planeta. Então, são coisas que estão previstas, desde o filme Exterminador do Futuro. Olha o tempo que tem Exterminador do Futuro, acho que a gente era criança ainda, assistia Exterminador do Futuro. E tá saltando para a realidade, né? São coisas assombrosas previstas dentro desse sistema. Eu não acredito que teremos um apagão nesse âmbito, né, de ficarmos totalmente dentro de um apocalipse, só se nós estivermos na grande tribulação. Porque não tem como o anticristo governar sem a internet. Mas coisas assombrosas podem acontecer em algumas regiões do planeta.
Então a gente vê que tem muita coisa acontecendo e o povo precisa estar alerta mesmo, porque tudo isso aponta para o evento da volta de Jesus. Amém, pastor? Amém, meu pastor. Obrigado, viu, Deus abençoe. pela visita. As portas sempre abertas. Vamos amadurecer essa ideia de pelo menos uma live por semana aí. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o senhor também. Deus abençoe.